Então hoje, se você tivesse uma super caneta hoje, vou te dar aqui a super caneta do Pode Ser. Falando em gestão política, o que você mudaria na política? Na gestão política? Em termos de economia ou geral? Em qualquer assunto. Cara, o que eu acho? Primeiro, até voltando na questão da esperança ali que tu tava falando. É realmente muito difícil ter esperança no Brasil, sabe? Porque, cara, desde o Pacto de 88, que eu tava falando ali, desde a Constituição de 88, o Brasil ele não aumenta a sua produtividade. Tem um fator de produtividade que os economistas falam que é a PTF. É produtividade total dos fatores. É o melhor artifício para a gente ver qual que é a produtividade de uma certa população. E a PTF brasileira ela não aumenta em 40 anos. Tipo, desde que a gente implantou o Pacto de 88. Desde o Pacto de 88 até hoje, mortes violentas no Brasil aumentaram 500%. 5 vezes. Tipo, a gente já chegou a ter 60 mil homicídios num ano. E... Cara, isso é mais que países que estão em guerra. Sim. Sabe? É mais do que teve na Ucrânia agora. Sim. A gente vive uma constante guerra. A gente que tá em Santa Catarina aqui, a gente tá mal acostumado. Não, a gente não tá vendo nada disso. A gente não tá vendo nada disso. Sim. Eu fui morar em São Paulo. A gente tá numa bolha, né? Isso aí é óbvio, né? E quem não sabe disso, né? Tem que ficar esperto e começar a assistir, né? Jornais que você pode, pelo menos jornais, né? Ou se procurar na internet aí e ver a situação de Rio de Janeiro, né? Alguns estados do Nordeste também. Bahia, tá bem complicado, né? Então, e justamente, cara, 60 mil homicídios por ano é mais do que países que estão em guerra, cara. E tipo, eu fui pra São Paulo, agora a gente tava falando antes de começar o podcast. Porra, em São Paulo tava toda hora... Isso que São Paulo, desde dos anos 2000, ele conseguiu reduzir muito a criminalidade. Melhorou muito. E mesmo assim, eu andava pra lá e pra cá, tipo, todo... Quando eu chegava em Santa Catarina, dava até um alívio, tranquilo, assim, sabe? Tranquilo. Eu ficava, posso mexer no celular na rua. Você pode mexer no celular no centro de Joinville tranquilamente, Exatamente. cara, que você tá de boa. Exatamente. E aí, tipo... Cara, como é que vai ter esperança, sabe? Tipo, olha o que tá acontecendo no Rio agora, por exemplo. A população, num movimento completamente espontâneo e orgânico, se reuniu pra descer o cacete em ladrão que tá roubando os velhos na rua. Porque os criminosos no Brasil, eles conseguiram... Porque, cara, você pensa nos criminosos, eu tava falando até isso em live hoje, você pensa nos criminosos, por exemplo, lá do século XVII, do século XVI, os piratas, por exemplo. Eles lutavam contra a marinha britânica, marinha espanhola, e vamos achar ouro e não sei o quê. Os cowboys. Sim, era muito mais compatível, vamos dizer assim, né? Eles eram, pelo menos eles eram corajosos. Porque na realidade é isso que é o arquétipo do fora da lei. É um cara corajoso que quer combater isso o no sistema. filme americano só, né? Sim, exatamente. Mas é muito a questão do arquétipo, né? É um negócio psicológico até que o cara entende pelo mundo, assim. Tem que se fuder, obviamente, na minha opinião. Mas assim, no Brasil é pior ainda. Porque além dele ser um criminoso, que naquela época a população queria decapitar em praça pública, hoje o criminoso ele é covarde ainda. Sim. Porque ele vai assaltar um velho na rua, a criança na rua. Então, sabe, o Rio de Janeiro mesmo, ele virou um caos, cara. É a Somália, não tem mais governo, não tem mais autoridade, acabou o Rio de Janeiro, sabe? Tem que fazer uma mudança tão profunda naquilo lá. E aí, cara, como é que muda isso? Mas o STF ajudou bastante, né, a causar esse caos, né? Porque essa proibição de incursões e coisas que não podem ser feitas lá, isso aí atrapalha muito a polícia, né? Exatamente. Tipo, por exemplo, se pega um governador que comanda a polícia militar e ele fala, não, vou meter o louco. Vou subir a favela. Não pode. Cara, o STF vai aqui, plau, na hora. Não tem o que fazer. Globo, o dia inteiro. Plau, na hora. Então, assim, na minha opinião, o Brasil só muda quando tiver uma nova Constituição. Mudar de fato. Assim. Isso aí cai naquilo que você falou no início, né? Que a gente tá... O pacto é coisa muito antiga, né? Então a Constituição ela tá nessa mesma linha. Né? Ela é antiga. Ela tem que ser atualizada. Urgente. Exatamente. E é uma Constituição que ela foi feita... E ela foi mudada conforme o tempo justamente para perpetuar essas mesmas elites que governam a gente, que são elites que simplesmente largaram mão do povo. Eles querem que o povo se foda. E é isso, sabe? Porque, tipo assim, a população, ela, na realidade, ela sempre... Como eu tava falando, na Idade Média, a população queria ver o criminoso decapitado em praça pública. A população hoje tá fazendo a mesma coisa. Eles estão saindo na rua
pra pegar esses bandidos. Porque o Estado não consegue fazer isso. No meu ponto de vista, assim, parece ser um negócio legal, mas isso aí desestrutura totalmente, né, o que a gente chama de algo justo, né? Sim. Porque no calor da hora pode-se cometer erros, né? Total. Então isso aí tem que ser muito bem... isso aí, na verdade, é o seguinte: as pessoas que estão fazendo esse tipo de ação, claro que desesperadamente fazendo, mas também não estão agindo da maneira correta. Sim. Né? É o último suspiro, como você falou. O cara, ele tá lá com o nariz debaixo da água. Ele tá dando aquele último suspiro, tentando fazer algo atabalhoadamente. Né? Isso aí também não é a solução, né? Não, de fato, não é o que vai resolver. Sim, não vai resolver. Não vai resolver de forma alguma. E definitivamente é errado. Sim. É crime até. Tanto é que a Polícia Civil Você agora. Você tá relatando ela isso vai... pra mostrar o desespero da população. E falando também, porque, tipo assim, é errado. Mas assim, ó, cara, eu não consigo chegar pra um cara que vive nessa realidade, que, porra, tá vendo, sei lá, ele já conhece um amigo que foi morto pelo tráfico e. Aí um cara foi roubado e tomou um tiro e morreu, que tava na esquina, tipo, tinha um comércio na esquina dele. Eu não consigo olhar pra esse cara e falar, não, realmente, cara, não faz isso que é errado, sabe? Porque, porra, ele chegou num nível que simplesmente o Estado olhou pra ele e falou, cara, eu não tenho o que fazer por ti. Eu não vou conseguir te dar o mais básico, que é segurança. Veja bem, eu sou carioca, né? Eu vim do Rio lá, mas faz tempo que eu tô aqui, né? E eu tive em Niterói agora, foi ano passado, tive em Niterói, que é onde eu morei muito tempo, quando eu era jovem e tal. E ali na praia de Icaraí seria uma região um pouco mais nobre de Niterói, vamos dizer assim, né? E eu senti uma diminuição gigantesca dos trombadinhas, dos pivetes de rua, que tinha muito lá no Rio. Muito lá no Rio. Pivetão de rua, aquele cara que eles andavam fazendo aqueles mini arrastões ali, né? 5, 6 pivetão, roubava uma bicicleta, um tênis ali do guri que tava saindo da escola, né? Aquilo que tu falou, atacava a população, né, mais vulnerável. Era o gurizinho da escola de 12 anos, né? O senhor, a senhorinha e tal, né? E eles fizeram... Isso me chamou a atenção e eu fui na população, né? Perguntar, cara, o que aconteceu aqui que deu essa melhorada? O pessoal relatou. Os caras botaram um sistema gigante de câmeras. E 2, que é o que acontece em todo lugar, empurraram. Você empurra aquela população combatendo ela, mas você empurra para outro lugar, você não resolve o problema. Você cria um bolsão com mais problema ainda, porque aquilo vai se comprimindo nos bairros, né? Na questão, né? Como nós temos aqui em Joinville, né? Nós temos bairros onde a população, as gangues e alguma coisa que a gente sabe que existe aqui, elas estão comprimidas, né? Eu moro num lugar que tem... no Comasa lá. Exatamente. Elas vão sendo comprimidas. Você acaba empurrando essa população para lugares onde, né? Em vez de efetivamente combater isso aí. É o processo de periferia. Exatamente. Como o MBL e a política pode ajudar esse combate a essa criminalidade. Cara, isso aí é perfeito, inclusive, porque tem esse processo de botar as pessoas para periferia. E o crime acaba indo para esses lugares. Porque até porque é mais fácil controlar. Ele se esconde, claro. Ele se esconde, é mais fácil controlar. Assim, por exemplo, dentro das comunidades do Rio, a mídia gosta de utilizar o termo Estado paralelo. Cara, eu não acho que é um Estado paralelo, eu acho que é um Estado em gestação. São literalmente 2 estados. Os caras têm judiciário, eles têm exército, eles têm até um tipo de executivo e legislativo. Eles têm treinamento militar, cara. Tem treinamento militar, cara. Eles têm relação com grupos terroristas lá do Oriente Médio pra traficar armas pra eles, tá ligado? Tipo, eles são um Estado em gestação. Eles têm, como eu tava, até diplomacia, entendeu? Então, tipo... ele foi tomado num nível, principalmente nessas comunidades, e o problema é que isso já acontece há tanto tempo que a população de lá ela acaba se adaptando e acaba normalizando isso, e aí tem outro processo, a glamorização disso. Porque, por exemplo, hoje, tanto o gringo como a elite brasileira, porque não vive na comunidade, glamoriza a comunidade. Vamos pintar a favela aqui, porque a favela é legal, é uma parte da cultura brasileira. Cara, não tem que existir favela. Aquilo lá são condições sub-humanas de infraestrutura. Em qualquer momento pode desabar aquilo lá e tanto que acontece diversas vezes, enchentes e etc. E um monte de gente morre, criança morre.
Cara, a China não é um bom exemplo de economia, mas a China fez um processo muito forte de ir contra essa favelização e de dar condições de moradias decentes. Você tocou no assunto